Braga Neto continua preso e se junta à lista de nomes que denunciam os abusos de Alexandre de Moraes. Presidente da OAB do Rio Grande do Sul solta o verbo durante a sua posse. É para o cidadão e pelo cidadão que o Estado existe. E jornal divulga qual é o verdadeiro plano de Lula. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O general Braga Neto está preso há mais de 80 dias sem condenação. Estamos falando de um general de 4 estrelas, ex-ministro de Defesa, condecorado pelos Estados Unidos e que segue preso para dar exemplo no Xandaquistão. Porém, o único exemplo que estamos vendo é de como não se faz justiça. A defesa de Braga Neto afirmou em nota: em um julgamento dessa magnitude histórico, envolvendo um ex-presidente da República, generais e outras autoridades, nada justifica um julgamento com atropelo das normas processuais e constitucionais. Cid havia apontado que Neto recebeu do agronegócio uma sacola com 100 mil para promover protestos. Mas um telefone sem fio, essa informação virou plano para matar Lula. Sobre esse valor, ele afirmou: não é necessário ser um especialista em armas para conceber que toda essa operação e seu pesado armamento custariam bem mais do que 100 mil reais. Ele também apontou que faltam elementos que provem a referida associação. Não é descrito como, onde e quando essa sacola de vinho foi entregue. Não é especificado como esse dinheiro foi usado, quais foram os gastos arcados e qual é o nexo causal do fornecimento da quantia com os supostos atos antidemocráticos. No X, Bolsonaro ironizou: o general Braga Neto está há 80 dias preso devido a um, abre aspas, fato novo, fecha aspas, identificado pela Polícia Federal, ocorrido em 2023. O especialista da Globo, em tom sarcástico, afirmou que criticar o STF não é uma boa estratégia, o que me levou a questionar: então o correto seria aceitar tudo de errado e ainda elogiar? Bom, na Venezuela isso em parte funciona muito bem. Puxar o saco de Maduro pode não levá-lo à cadeia. Em sua posse, Leonardo Lamacchia, atual presidente da OAB do Rio Grande do Sul, fez duras críticas à ditadura da toga. Os excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal, em especial no inquérito 4781, não podem ser considerados válidos e corretos a nenhum pretexto, pois atentam também contra a democracia e contra o Estado de Direito. Precisamos dizer, em alto e bom som, que defendemos a democracia. Venha de onde vier o ataque, independentemente das nossas posições políticas. O cidadão deve ser o centro das atenções dos poderes e nunca o contrário. O plenário virtual regulamentado pelo CNJ, no ponto em que não garante a parte representada pela advocacia a opção do seu uso, se reveste em grave atentado à cidadania, pois restringe muito mais do que o direito de sustentação oral, fere os princípios de acesso à justiça e ampla defesa. Acesso à justiça é muito mais do que senha e login. Iniciamos essa luta em 2023 com a campanha Vídeo Gravado Não É Sustentação Oral. Não é e nunca vai ser, porque sustentação oral é ato ao vivo, síncrono, presencial ou telepresencial, mas ao vivo. Também não podemos aceitar o abuso que tem ocorrido por parte de alguns órgãos julgadores em relações a decisões monocráticas. A postura desses órgãos atenta contra o devido processo legal, restringe o direito da advocacia e nossas prerrogativas. Mas mais grave, não dá a decisão colegiada
e aprofundada que o jurisdicionado merece, porque ele, o cidadão, é a razão de existir dos poderes. É para o cidadão e pelo cidadão que o Estado existe. Nosso reclamo é mais, muito mais, do que um brado em defesa da profissão. É um aviso aos navegantes, à sociedade e ao próprio Poder Judiciário. Queremos, como já afirmei há 3 anos, um Poder Judiciário forte e respeitado. Mas para isso, o cidadão e a advocacia devem estar no centro das decisões e da atenção dos poderes, em especial do Judiciário, que não está sujeito ao controle das urnas. E as redes sociais deram, abre aspas, novos ares à família dos povos, fecha aspas nas palavras de Oswaldo Aranha. A mudança, a transformação, o debate não só são importantes, como simbolizam avanços. Contudo, em que pese sempre seja possível revermos conceitos e práticas na medida do avanço tecnológico e social, existem alguns pilares de uma sociedade que são imutáveis. A liberdade é um destes pilares. A de expressão é a rainha das liberdades, como ensinou Ulisses Guimarães. A defesa da democracia não pode ser a fonte de restrição à própria democracia. Uma sociedade livre pressupõe o direito à expressão, mesmo que ácida, dura, mesmo que duvidosa, à afirmação ou informação. A crítica, especialmente aos poderes e políticos, é fundamental, assim como a imunidade parlamentar, seja a opinião ou manifestação parlamentar, de centro, de esquerda ou de direita. Como afirmou o filósofo Voltaire, posso não concordar com o que tu dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. Bom, eu também usei o X para resumir o quadro Brasil. Um país que não trata loucos como loucos, inevitavelmente se verá governado por eles. E o problema não é apenas a loucura em si, mas o fato de que, ao tomarem o poder, esses insanos não apenas perpetuam sua demência, eles a institucionalizam. E falando em loucura, Lula segue usando medidas populistas para criar panfletagem digital. Ao invés de reduzir os impostos para a cadeia produtiva dentro do país, ele optou pelos importados. O Poder 360 publicou: alimento com taxa zerada é só 1% do que o Brasil importa. Decisão do presidente Lula de reduzir imposto de importação tende a ter impacto limitado para frear a inflação. Limitado foi eufemismo, pois a redução seria na casa do zero. A carne bovina terá um percentual de 0,02%, ou seja, nulo. E aqui há uma grande discrepância. Pagamos muitos impostos nas carnes e, por isso, os grandes produtores preferem exportar. Então não faz o menor sentido importarmos algo que produzimos. E diga-se de passagem, muito bem. E não podemos esquecer que a JBS aqueceu seus negócios vendendo a nossa carne para a China. Mas o Brasil é a terra dos loucos. A Folha de São Paulo também publicou: medida para baratear alimentos é inócua e mostra que o governo não entende do assunto, dizem associações. Para produtores de milho e café, não existem fornecedores internacionais com preços competitivos em relação ao brasileiro. A Folha também publicou: menos sorvete, menos comida fora. A anatomia da queda do poder de compra do brasileiro e da popularidade de Lula. Devemos lembrar que o Brasil fechou 2024 com a pior desvalorização da moeda,
uma pandemia sem pandemia. Se tá caro, não compre, disse Lula. E os brasileiros estão seguindo seu conselho, não porque seja uma boa orientação, mas porque simplesmente não tem outra escolha. E o editorial do Estadão apontou o verdadeiro plano de Lula. Editorial: Lula quer baixar preços no grito. Enfrentar a carestia requer austeridade e não populismo. Mas a estratégia parece ser mostrar que o governo fez tudo o que podia e que os culpados pela inflação são, claro, os outros. Marsiglia também apontou a tática após Lula criticar Elon Musk. Tacar fogo, sair gritando incêndio e depois alegar que eles irão nos salvar. A avaliação do governo Lula segue a parábola inversa do rombo brasileiro. Parece que ninguém mais cai na flauta do encantador de jumentos. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.